quando nós encerramos pela manhã, nós encerramos lendo aquilo que eu havia escrito para a Ana, quando ela me perguntou sobre esse livro, A Sabedoria da Mulher, que tem também a sabedoria do homem. Então, durante a semana eu estive olhando, porque, como eu disse a vocês de manhã, eu já dizia à congregação há 10 anos atrás que o Ocidente estava cheio desta filosofia, porque Luc Ferry havia dito isso numa entrevista a uma revista brasileira, a Veja. Então, com isso, tudo isso se multiplicou e cresceu muito. Então, eu fui procurar como é a educação francesa, como as mães se comportam. Conheça, aqui está assim, mães que lançam novos livros que reforçam a família francesa como modelo de educação. Então, aqui conheça o que há de inusitado nas regras de pais que fazem seus pequenos birrentos menos birrentos do que as crianças brasileiras. Olha isso. Então, nós temos aqui Carolina Pacheco, que teve o primeiro filho, Gabriel, na França. E ela aplica a consistência de regras dos pais franceses. Crianças que comem legumes e vegetais sem fazer cara feia. Vão para a cama cedo e dormem a noite toda. Essa é uma criança fabricada, porque ela não existe, vocês sabem disso. É uma criança fabricada. Não fazem birra em restaurantes, respeitam o não e se divertem sozinhas. O centro da educação francesa é a criança saber se comportar sozinha. Então, é uma criança que cresce separada das outras crianças praticamente. O que pode soar como um sonho para muitos pais parece ser uma realidade na França. E o que reforçam pelo menos 2 novos livros sobre o assunto. Um deles recentemente lançado no país e outro com previsão de chegar às livrarias brasileiras no mês que vem. Esse tipo de educação. Isso aqui são mães, não é Luc Ferry. O veneno dele ele já lançou. Agora é só dar continuidade a esse veneno. A partir da experiência de quem foi morar no país europeu e descobriu a obediência exemplar dos pequenos franceses. Então, a americana Pamela compila em crianças francesas dia a dia 100 dicas elaboradas após o período que pesquisou os segredos da educação francesa. Foi também a decisão de tentar a vida na França que trouxe de lá várias outras coisas para o seu próprio cardápio. Então, por meio de entrevista com especialistas, conversas com pais, e principalmente em observação na educação francesa, as mães francesas conseguem impor limites, dar liberdade, não só aos filhos, mas a elas próprias. Então, ela descobriu que pais franceses importam menos em acelerar o desenvolvimento intelectual da criança, dos filhos, e mais em ensinar a comer, de maneira que eles aprendam a ser curiosos na reflexão. Olha bem. Foi em uma rápida viagem de férias para o litoral francês que a jornalista Pamela, então, uma dona de casa, decidiu investigar por que as famílias ao seu redor conseguiam desfrutar de viagem com seus filhos e as famílias brasileiras não conseguem. Então, ela com a força, ela diz assim, como se fosse uma força invisível, civilizadora, pairasse sobre as crianças. Vocês veem que se você for à França, não sei aqui quem já foi, eu fui à França, você não consegue comprar um souvenir, igual você não consegue comprar em Recife, na cidade brasileira de Recife. Tudo é portado para o sexo.
em Recife. Na França, tudo é o Deus Sol. Tudo é o Deus Sol. Tudo, 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 tudo. Um cartãozinho que você for dar tem a carinha do Sol. Tudo. Você não consegue comprar um souvenir, a não ser que você queira sair de lá com essas coisas. E você vai ver judeus, se não é um judeu francês que escreveu isso aqui, porque eles viviam na França e hoje retornam para Israel depois dos grandes ataques terroristas à França. A judeus na França, não é? Hoje eles retornam. Mas você entra num avião em Tel Aviv, o voo é assim, de judeus voando para a França. Não sei hoje, que desde que entrou a pandemia nós nunca mais fomos. Não sei hoje como está isso. Então, provavelmente, ele seja um judeu francês, que assimilou tudo isso, porque a assimilação de coisas ruins é muito rápida. A assimilação de Torá é muito difícil, porque é a obediência que vai te trazer vida, e vida em abundância. Isso é completamente diferente. Então, ela continua aqui com as suas ambições dos filhos serem individuais, capazes, com gostos próprios e experiências próprias. Elas até têm seus próprios segredos, ela ironiza. Os pais franceses tomam precauções lógicas, nada com ensino para a vida, tudo com lógica, humanizado, mas não vivem em pânico pelo bem-estar dos filhos, diz Pamela. Então, e por aqui, a coisa vai aumentando. Ela diz assim, ó, vivemos em uma cultura que tende a idealizar a infância e a juventude como um tempo em que os pais podem escolher um modelo de vida para os seus filhos, resgatando assim ideais próprios não conquistados, complementa a especialista. A falta de limite é também um problema que se vê mais por aqui no Brasil do que por lá. Aí eles dizem que no Brasil, por isso que os livros vêm e enchem as igrejas. Por isso. Enchem assim, ó, essas coisas. E os pastores aconselham o uso disso aqui. Muitas vezes aconselham os casais por falta e ausência de Torá, sem conhecimento da Torá. Por isso que achou um terreno fértil para poder fazer todas as críticas a nós, menos colaborar. Menos colaborar com o ensino de Torá. Toda crítica, aqui eu não vou ler tudo para vocês. Aqui ela diz que as características da educação francesa é dizer não. Que no Brasil, aqui olha o que eles falam da mãe brasileira. A dificuldade das famílias brasileiras tem em reconhecer o lugar dos filhos dentro de casa. Ao estabelecer parâmetros de adultos para os pequenos, prejudica a hierarquia familiar. Crianças precisam ter um horizonte definido e cabe aos pais ensinar aos seus filhos a conviver com o sentimento de frustração que o não provoca. Então, todo o ensino, ele tem uma aparência de bom. Você vai ver sobre Luc Ferry, que ele vai falar sobre o sacrifício. Só que ele trabalha a humanização do homem e fazer do homem um Deus. Todas estas coisas que chegam muito fáceis à vida de vocês, vocês podem rejeitar. Hoje, com 3 filhos, vivendo em Paris, Pamela é a mais adepta ao modelo francês do que ao americano na educação dos filhos. Levá-los às escolas públicas, onde estudam música, praticam esportes, mas sem exageros. Então, quando você olha isso aqui, você vai querer copiar o modelo. Não copie. Não copie. Que você tem que trazer o seu filho à sinagoga, você ensinar o caminho da oração, você trabalhar com ele para orar o Shema, e você vir e acompanhá-lo ao Shabat. Aí você vai educar seu filho com Torá. E vai incutir na cabecinha dele como nós oramos o Shema todos os dias. Andando pelo caminho, falando em todo lugar. Aí você vai educar seus filhos.
Ler e escrever fica a cargo dos professores profissionais, dizem eles. Eles têm que aprender a saborear a boa comida. Então, toda a precaução é lógica. Olha bem, cada café da manhã, almoço e janta são refeições feitas à mesa. Quer coisa melhor do que isso, do que você ter tempo de sentar à mesa, como nós sentamos aqui em Shabat, ter esse privilégio que nós tivemos aqui, sentarmos como família, mas não como família consanguínea. Onde nós recebemos os meninos da unidade, onde o clamor do Leonardo na quinta-feira, para encerramento de Shavuot com eles, que eles não tiveram o privilégio de vir aqui, e que ontem nós conquistamos uma vitória grande, de celebrar com eles lá, é incluir essa família aqui dentro. São nossa família. Você acha que vão querer fazer isso? Você acha? Nós recebemos, eu digo para vocês, uma unção específica de Adonai. Específica. Vocês convivem com todos eles como irmãos, comem à mesa com eles, sem nenhum problema. Isso é uma unção divina, isso não é para todos. Não é. É para esta casa. Pela fidelidade, eu creio ao ensino da Torá lá dentro. Eu creio, Leonardo. Estou falando isso de uma coisa que eu creio. Então, você vai ver que tem a impressão que as crianças no Brasil, a agenda das crianças é prioritária, comenta essa moça, essa jornalista. Então, ela a criança que dá ordem, eu quero isso, faz e os pais não se opõem. Aí ela faz as críticas, porque ela é uma moça de condições que foi viver em Paris uma vida cara, que eu quero saber se o mais pobre tem condições de ter essa educação. Só se o livro chegar aqui e for ensinado dentro das igrejas, como foi de Luc Ferry, ensinado dentro das igrejas. E aí ela vai andando. Mães brasileiras ditam as regras, mas elas são as primeiras a quebrá-las. Aqui, todo o discurso delas é uma acusação à educação de países mais pobres que lutam com todas as dificuldades. Ninguém, esse povo aí, é o povo de Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque também a ausência excesso de ociosidade, não foi? E a ausência de assistência ao pobre e ao necessitado. Adonai dos céus está vendo essas coisas. É o que a Torá mais pede. A cartilha das mães francesas, estar à mesa, porque há uma interação da família. Então, é o paladar fino, o ócio criativo. A criança precisa aprender a se divertir e estudar sozinha. Está escrito aqui, ó. Fiz uma pesquisa. Ao ar livre, os pais não são paranoicos a ponto de interferir a cada subida no escorregador. Como é que nós, brasileiros, fazemos soltar as crianças onde as crianças perderam o direito de brincar na rua? Por causa do perigo. Eu estou falando mentira? Só se for lá no interior. Vanessa e Larissa, meus filhos, ainda brincavam na rua. No monte de areia da construção civil, da casa vizinha. Vocês devem lembrar disso. Mas agora, como você põe seus filhos lá? Não tem condições nenhuma. Então ela diz, são bons sonhos que para ver se pega no sono sozinho novamente. Então, com romance, os pais franceses criam seus filhos para serem independentes e assim não precisam abrir mão de terem tempo a sós. Então, tem 3 livros programados para chegar às livrarias brasileiras, para encher a cabeça das pessoas. Agora eu quero ler para você rapidamente Famílias, Eu Amo Você, Vocês, de Luc Ferry. Um dos mais recentes livros do badalado filósofo francês contemporâneo, Luc Ferry, que procura fazer do homem um Deus.
Famílias, eu amo vocês. O título é atrativo e parece uma saída da mesmice do discurso desconstrucionista da escola de Frankfurt e de toda uma cultura relativista em voga. No entanto, o contato com a obra demonstra que o autor segue uma espécie de linha de esquerda. Ele segue uma espécie de linha de esquerda. Quando a trata da família, passa a propor a divinização humana. Fazer do homem um Deus. É muito sério isso. Vocês têm que saber o que vocês leem, que vocês passam para os seus filhos, deixam-os ver e ler. Então, um humanismo levado ao último grau. Empreitada já indicada por muitos outros modernos e pós-modernos. O autor pretende recuperar o sagrado. Ele pretende recuperar o sagrado. Através disso, ele acha que ele vai melhorar a vida das famílias e ele vai dar um sentido muito mais elevado para a família. Isso é humano, imanente a tudo aquilo que aceita morrer, dar a própria vida, literalmente, em termos de dedicação a essas coisas. Tem pessoas que marcham dentro de um quadrado para se dedicar a estas coisas. Não marcham assim para cumprir Torá, para ensinar seus filhos a Torá. Não marcham assim. Não marcham. Porque não há uma dedicação legítima. Não há. Há uma dedicação legítima para coisas desse tipo, capaz de exercer esse papel, embora de forma secular. Foi a instituição da família que ele encontrou e encheu as prateleiras todas com essa. Irmãos, a Bíblia reconhece, vou ensinar vocês, família não é instituição reconhecida pela Torá. Não é. O que é instituição reconhecida pela Torá? Shabat, templo e o sacerdócio. Isso é instituição reconhecida pela Torá. Família não é instituição reconhecida pela Torá. Tudo isso aí é uma forma de trabalho para que venha embutir no coração e na mente humana aquilo que o homem quer. Isso é trabalhar a família. Aqui o comentarista diz mais uma coisa. Além disso, especialmente em países, a mesma instituição também vem sendo desconstruída, especialmente em países como o Brasil, infectados por um esquerdismo militante de alto impacto. Vocês estão vendo? Os esquerdistas militantes de alto impacto. Além disso, comete o mesmo erro de autores seculares e ateus que hoje pretendem recuperar as benesses da religião mediante a sacralização da imanência do homem. Isso, obviamente, não funcionou nunca e não vai funcionar. Deviam se orientar pelo exemplo da religião positivista. Isso porque falta a qualquer imanência uma verdadeira transcendência mística, diz esse comentarista. Não adianta fazer como intenta Ferri, uma releitura do que seja transcendência e pretender construí-la de forma horizontal, homem com homem, e não vertical, Deus e o homem. A construção é só horizontal. Relacionamento com o outro, com família, com papai, com mamãe, e por isso vai. E você vai conseguir uma vida feliz, cheia de graça, cheia de sabedoria. Não é assim. Não é assim, não é assim. Está tudo errado. Então, aí ele fala outra vez, enfim, por uma divinização do humano. Então, vocês vão ver que há pontos positivos na obra, como a crítica às utopias marxistas, na obra de Luc Ferry. Comunistas e a defesa da liberdade humana. Também reconhece a raiz das conquistas referentes ao humanitarismo, dos direitos humanos fundamentais. No cristianismo, fato muitas vezes deixado de lado ou deliberadamente ocultado e atribuído supostamente à sangrenta
Revolução Francesa no período do Iluminismo, do século XVIII, o qual somente se apropriou e tentou secularizar os ensinamentos cristãos. Todo mundo sabe que não deu certo. Que a cabeça ficou na guilhotina. Não deu certo. Então, para todo lado foi guilhotina. Não obstante, o autor insiste numa nova relação vertical para transformar o mundo. Horizontal. Vertical assim. Desculpe-me. Horizontal para resolver o problema. Então, olha o que ele fala. Como lembra Ferre, o sagrado tem raiz exatamente no sacrifício. Por isso que nós começamos a cantar. Clamarei a ti, eterno, ao meio-dia. Porque ele, olha aqui, tem raiz exatamente no sagrado. E aí é que entra a família como única instituição que pode resolver o problema. Diz Ferre. Muito sério, não é? Muito sério, muito sério. Propõe, então, que o amor filial, materno, paterno, entre os parentes, em geral, pode ser o elemento de humanização, capaz de alavancar um mundo melhor. Estou lendo para vocês com paciência, porque depois eu vou mostrar a vocês algo que o Eterno nos ensinou. Aí ele vem... que onde a família já não será mais a base da sociedade depois de ruir tudo isso, porque está construído alguma coisa sobre a areia, não sobre a rocha, mas sobre a areia. Então, o que vai acontecer? Esse conjunto de células egoístas, com otimismo, não crê nessa hipótese e aduz que o privado ou individual não afasta o público do comunitário. Criando seu filho sozinho, aprendendo a brincar sozinho, não vai afastá-lo do comunitário. Ele nunca aprendeu a viver em família. Aí Leonardo disse assim para mim, pastora, precisa voltar com as refeições aqui na Beite, uma vez por mês, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a comer juntos com aqueles que não são consanguíneos. Precisa criar isso e vocês precisam ajudar. Porque nós deixamos de fazer a refeição todo Shabat, porque na pandemia teve que começar a cozinha que serve à comunidade. Aqueles que estão em maiores necessidades do que nós. Agora precisa voltar uma vez por mês para trabalharmos essa questão das crianças aprenderem. Você vem com ela para cá, e você precisa ensinar. O filhinho do David e da Fernanda aprende em 2 minutos. 2 minutos. Então, fala aí, Léo. Só um copo, eu não bebo muito, não. Porque baseado na Torá, que cada família consanguínea fez uma oferta, não é isso que é a paraxá de hoje? Tribo de Naftali, tribo de Gad, os consanguíneos doem para que a coletividade seja beneficiada. Então, cada mês uma família oferece um seu dado, para que a casa se reúna na verdadeira família e ensine e eduque os filhos nisso. Mas fala para aqueles que não sabem o que é um seudato. O seudato é uma refeição sagrada que se come em coletividade, simbolizando a nossa gratidão por um benefício, por algo que nós recebemos sem sermos, muitas vezes, merecedores disso. E qual é o benefício maior? É o ensino que a casa tem recebido. Então, para que os filhos entendam que aqui é a família, por que a gente vai deixar de ter essa oportunidade? Foi por isso que eu sugeri isso à senhora. Para que os filhos, os novos da casa, vão se acostumando que nós comeremos em família. E aí as próprias famílias consanguíneas vão doando. Um dia é a família do A, a família do B, a família do C. E a gente se organiza mensalmente, uma vez ao mês, para poder ter esse momento. Senão os filhos não vão aprender. Quando nossos filhos vão para casa almoçar em Shabat, o que eles fazem? Eles não estão sentados à mesa estudando Torá depois do almoço. Eles estão brincando sozinhos, ou estão dormindo, ou estão fazendo alguma coisa que... Agora aqui não. Hoje eles almoçaram e ficaram brincando de bolinha de sabão aqui embaixo.
Eles estavam juntos. São seus irmãos. É a família que vai te sustentar num momento de dificuldade, que vai orar por você, que vai te assistir quando você precisar. Isso é uma ascese, né, que nós precisamos fazer para isso se tornar uma realidade. Sair do âmbito intelectual de ensino e ir para uma questão prática. Comer junto é... Qual é a nossa função lá na detenção, toda quarta-feira? A gente come com eles e tem um tempo com eles. Senão a gente chega, ensina e vai embora. Senão essa convivência não existe. Não existe eu lidar com ele distante. Não existe isso. Olha aqui para encerrar, eles falam aqui, ó, o esquecimento das obrigações, eu pus na frente, Torá, e a vitimização das pessoas e grupos, inclusive por fatos de um passado longínquo, multiplicando infinitamente os pleitos por indenizações, desculpas e etc., critica a prática tão comum para nós brasileiros, de ver governos, organizações jogando classes contra classes, cores contra cores, raças contra raças, etnias contra etnias, de forma muitas vezes artificial, ou então acalentando ressentimentos que somente levam à reprodução de um ciclo de ódio e de violência. Então, é preciso começar a parar com esse insano masoquismo, disse esse comentarista que comenta sobre Luc Ferry, e todo o seu ensino, e tudo isso que nós temos recebidos. Então, as boas intenções dele não vão servir para nada a não ser prejudicar as famílias, prejudicar as novas gerações e afastá-las da Torá. Só isso que vai acontecer. Se você e eu permanecermos com esse mesmo conceito de família, dos badalados filósofos da França, que propõem fazer do homem Deus, estamos com um par de muletas no nosso ombro. Eu aluguei uma muleta para mostrar para vocês aonde está a muleta. Olha aqui. Ó. A muleta está aqui. Aqui é o lugar da muleta. Aonde que se usa muleta? Se usa muleta embaixo do braço para te ajudar a se locomover. Não é esse o uso da muleta? Vai te ajudar a se locomover porque você está com algum problema de dificuldade de se locomover. Mas ela aqui no ombro, ela tem outro significado. Ela tem outro significado quando ela está aqui no ombro. E eu vou te mostrar qual o significado. A muleta, peraí, ela é relativa à arte e à ciência dos brasões de família. A muleta, presta atenção, a muleta é relativa à arte e à ciência dos brasões de família, dos estandartes, das bandeiras de família. Vocês se lembram que lá na Torá, no capítulo 2, no versículo 34, que nós lemos de manhã, eu falei, eles se acampavam com seus estandartes, com os seus brasões, porque Israel tem os seus brasões também, tem os seus brasões de família também, e Israel se acampava assim. A muleta é um bordão comprido, como está aqui, um bordão mais comprido que esse, porque esse seria para a minha altura, ó, né? Seria para mim. Então, tem muleta que põe aqui debaixo do braço, não é assim? Para melhor ajudar no andar. Então, você vai ver que a muleta é um bordão comprido, terminando na parte superior, por um encosto côncavo para você colocar aqui. Que as pessoas com necessidades físicas, elas se apoiam nas suas axilas para poder andar. Mas, para servir de apoio, quando ela está aqui, ó, quando ela está aqui, ela está como argumento de amparo. Argumento de amparo familiar. Quando ela está aqui, ela está com argumento de amparo. O que significa isso? Você tem todas as argumentações para dizer para mim, para a pastora Sandra, para o seu marido, para o seu vizinho, para a sua criança, das grandes maravilhas que a sua família fez.
e que você tem que se amparar nela. Por isso que ela está aqui, ó. Mas a muleta aqui, ela é um instrumento de morte. Eu vou te mostrar o que você vai lembrar disso aqui, que também chama muleta. Eu fiz questão de trazer para vocês raciocinarem. O que parece isso aqui? E a muleta vai acabar o quê? Como é que a muleta vai terminar? A muleta aqui, fazendo isso, no touro, para atrair, para provocar, até matá-lo. Até um touro enorme você mata com a muleta fora do lugar. São os brasileiros. Com a muleta fora do lugar, você e eu nos tornamos um matador em série. Quando a muleta está posta no ombro, então o bastão que se prende a uma manta vermelha, da qual serve o toureiro na tourada, é chamado de muleta. Aqui ela é instrumento para morte. As regras dos brasões, uma composição e descrição e interpretações destes, chama heráldica. A heráldica é um conjunto de sinais e insígnias da sua família, que você persegue em obedecer. Isso é um brasão que você faz. Que você persegue em obedecer. Ou seja, o ornamento do escudo de um estado, de uma cidade, de uma família. O brasão é o símbolo de glória e honra da família. É o símbolo, a quem devemos dar toda a honra e toda a glória? É a família? É a família? Na Torá, não. Mas eu fiquei muito impressionada quando a Adonai mostrou essa muleta, essas duas muletas aqui, no ombro. Então, aí entra a família como única instituição que, segundo Lucifer, sobreviverá aos ataques ao longo dos séculos para salvar o homem. Ele propõe, então, o amor filial, o amor materno, paterno entre os parentes em geral, que pode ser o elemento capaz de alavancar o mundo destruído ausente de Torá. É essa a proposta. Então, um livro desse aqui, ó, é o mal, é a abominação que chegou para manter esse vínculo aqui consanguíneo apenas, e você não se preocupar com o outro. Geralmente esse homem, com as muletas no ombro, as muletas, porque a visão era as duas muletas no ombro e um sapato dourado nos pés. As duas muletas no ombro, símbolo do brasão da família, e os sapatos dourados. O que significa o sapato dourado? Que ele é um mensageiro de Adonai. O sapato é de cor de bronze polido. Ele é um mensageiro. E eu vou mostrar a vocês o mensageiro que falou a Daniel. Enviado da parte de Adonai. Então, por isso que você pode entender por que ele levanta esta bandeira de salvamento da humanidade via família. Você pode entender. Você pode entender perfeitamente. Vamos lá em Daniel, capítulo 10. Ele está com sapato calçados, seus pés de bronze, como mensageiro que foi enviado por Elohim para falar a Daniel. Tanta certeza que ele tem que esse brasão de família, essa muleta fora do braço, de apoio para o braço, mas num lugar errado, ele tem tanta certeza que os pés estão polidos. Olha o versículo 5 e 6. Aqui é um mensageiro
que vem falar a Daniel. Olha só. Levantei os olhos, Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6. Olhei e vi um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Daniel capítulo 10, versículo 6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés com um brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e nada retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu pus-me em pé tremendo. Ele diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Elohim, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí ele vem dizendo que ele vem fazer, no versículo 14, fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Ele estava dando a visão para os nossos dias. Ele estava tendo a visão dos nossos dias. Por isso que o homem está com o brasão de família totalmente levantado, achando que ele é um enviado de Adonai para falar ao coração do povo sobre a instituição que ele criou de família. Que ele criou como família. Então você vai ver que a cor do sapato é apropriado à regra dos brasões. Cor de ouro. Cor de ouro. Aí você vai conferir comigo lá em Mateus, capítulo 22. Olha aqui. Mateus, capítulo 22, versículo 23. Mateus, capítulo 22, versículo 23. Naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, versículo 25, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Respondeu Yeshua. Errais, não conhecendo as Escrituras, não conhecendo Torá, nem o poder de Elohim. Na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos de Elohim no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Elohim vos declarou? Eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. É a expressão em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente para Moisés. Ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos. Não é Elohim de mortos, mas Elohim de vivos. Por quê? Porque o homem precisa morrer na sua grandeza.
e entender que o Eterno está falando de coisas espirituais, e se humilhar e se diminuir diante de Adonai, para poder entender e fazer as coisas corretamente. Nós estamos vivendo exatamente esse período das confusões. Vai no capítulo 12 de Mateus. Olha aí. Capítulo 12, versículo 46 a 50. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhe deram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A família espiritual e não a família consanguínea. Eu não estou dizendo para você odiar a sua família consanguínea, não. Porque aqui tem uma reunião de famílias. Eu estou dizendo para você não colocar os seus olhos a esse tipo de comportamento que é abominável diante de Adonai. Dar à família uma conotação a qual ela não tem. Não tem. E tomar ensinos, vocês têm alimento nesta casa, alimento saudável e bom. Saudável e bom, tanto físico quanto espiritual. Então, não há necessidade disso aqui, ó. Não há. Não há. Não há necessidade. Vocês precisam, para educar os seus filhos, buscar na Torá e nos educarmos a vivermos e dependermos de Torá. Fala, meu filho. A conclusão disso, então, se eu estiver errado, é que isso é um conflito de instituições bíblicas com instituições não bíblicas, né? Sim, porque lógico. Nós estamos diante de uma instituição que se impõe, chamada família, que a Bíblia não trata como instituição, não tem o trata seu como valor, instituição, não. tem o seu valor, mas não é uma instituição bíblica. Não é. E temos o Shabat, temos o sacerdócio e o templo como instituições. Como instituições o confronto bíblicas. é reconhecer qual é a instituição divina que te dá condições de Léo sobreviver. Léo está dizendo, né? que é um conflito, não é isso aí? Entre instituições. Uma instituição divina e uma instituição humana, que anda pela lógica. Tudo que eu li daquelas mães francesas é tudo lógica. Não tem nada de espiritual. É tudo lógica. Esse é o verdadeiro conflito que nós vamos ter que detectar e olhar e aprender para não continuarmos errando. O Eterno teve que dar esta visão. Eu pedi: Pai, me explica isso. Eu nunca soube que muleta é relativa a brasão. Eu nunca soube na minha vida. E brasão de família. Eu estou aprendendo junto com vocês. E ela fora do lugar, ela é instrumento de morte. De morte. Você se torna um matador do seu próprio filho, criando assim. Aí você tem um discurso, porque eu entreguei, no cristianismo você vê demais isso. Eu entreguei meu filho a Adonai, eu o consagrei. Mas você não faz nada para poder mantê-lo na presença de Adonai. Olha como Amós fala ali. E vocês deram aos nazireus vinho para beber. Eu vos dei nazireus. Eu vos dei aqueles os quais estão em votos. O voto é para firmar uma relação sólida com Adonai. Aí você mata. O que você fez para conduzi-lo ensinando Torá? Nada. Não fez nada. Porque o que você conduz é ensinando ensinamentos humanos e livros como esse aqui, para manter a sua família, só a sua família, em ordem. A sua família vai perecer como qualquer outra família, se continuar desse jeito. Você tem que distinguir o conflito de instituições. Essa instituição é criada por homens. Ela não é reconhecida por Adonai, senão a Torá teria nos ensinado, como ensinei de manhã.
que ela permaneceu para sempre. Ela não permanece. Para sempre, não. Você já termina o livro de Números, que o limite que estava lá no início, aqui já não existe mais. As filhas de Zelofeade já podem casar com homens de outras tribos. Já sai ali. Então, você chega em Yeshua, ele diz, quem é meu irmão e minha irmã? É aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Eu convivo muito mais com vocês do que com a minha família biológica. Muito mais. Muito mais. Eles não conhecem e nem querem reconhecer o Deus único de Israel, muitos deles. Vocês acham que eu vou ficar chorando e orando sem parar com todo mundo adulto e velho? Eu, hein? Já sabe muito bem o caminho que tem que tomar para retornar. Eu vou insistir e vou ensinar aqueles que querem ouvir. Então, eu quero cumprir a palavra de Adonai, levando aqueles que não querem ouvir, aí não ama a família. O que eu posso fazer pela minha família biológica, que é Vanessa, Larissa, e as crianças, e Ulisses, Samuel e Rodrigo com Cirlete, é ensiná-los Torá. Continuar até morrer ensinando Torá. É o bem maior que eu posso dar a eles. É o caminho de vida para a vida eterna. E não perder meu tempo com instituições humanas, com conselhos de lógica humana, para eu sair bem na fotografia. Sair bem na fotografia de família. Quando eu falo que essa família biológica de vez em quando senta para comer tudo junto, acaba uma briga e vai embora tudo, desfaz o almoço todo. Estou cansada de falar, só se na família de vocês é diferente, porque na minha é assim, senta, faz o almoço tudo bom, briga lá e desfaz tudo. Aqui há confusão? Há também, mas aqui é mediado pelo sopro sagrado, pelo ensino da Torá, pela fidelidade a Adonai. Você tudo suporta, você tudo sofre. Você calado, você permanece. Não é? Estou falando estou falando alguma mentira para vocês? Então, eu vi nessa questão uma questão grave, gravíssima, que está enchendo o mundo, não com um homem muito feio, horroroso, de barba, de parecendo um mago, nada disso, não é nada disso, nada disso. É um homem que trabalhava no Ministério da Educação da França, deixou tudo isso lá e continua trabalhando fora, mas para trazer esse mal todo sobre a humanidade. É um mal, creia nisso. Pode falar, Léo. Pastora, a senhora usou essa situação para nos explicar aí esse negócio de conceito de família, e eu sei que isso bate fundo dentro da gente, porque isso bate fundo dentro da gente falar dessa questão de família. Porque como o problema é institucional, o problema é doutrinário. A instituição bíblica tem as suas normas. A instituição familiar vai ter outras. Esse é o confronto. É o ponto alto. A qual norma nós vamos seguir? A da família consanguínea ou a da família espiritual? Lá em Efésios, eu lembrei que a senhora falou aí desse conceito de família. Efésios capítulo 2, no verso... Deixa nós chegarmos em Efésios. Efésios capítulo 2, verso 18. 19 Vamos e o 20. Em Efésios, capítulo 2, versículo 18 a 20. Esse microfone Tá ruim? seu tá ruim. Tá. Ou eu estou com o ouvido ruim com esse Eu acho que tá bom. Vai. Efésios, capítulo 2, eu acho que eu não estou ouvindo. do verso Amém. 18 ao 20. Olha o que Paulo vai ensinar. Paulo era um judeu ortodoxo da tribo de Benjamim. Você imagina o que foi para ele escrever algo nesses termos aqui, pastor? Dizer que judeus e gentios agora eram um só povo. Olha só que conflito que ele... Um homem da tribo de Benjamim, com uma raiz genealógica fortíssima, profunda, né, dentro da questão judaica. Olha o que ele fala. Pois por ele, pelo Messias, ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Mas olha como é que ele classifica isso. Concidadão dos santos e da família de Elohim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Messias
a principal pedra angular. Ele usa duas expressões. Concidadão é aquele que habita a mesma cidade. E da família. O conceito de família acho que está bem definido. É uma única casa. Mas você ser concidadão é você habitar o mesmo lugar. Isso daí que é o... que é, eu digo assim, que é o cerne de nós entendermos a função da existência da sinagoga. Se nós não tivermos ela como centro da nossa vida, como Jerusalém é o centro do mundo para essa questão do retorno a Elohim, a sinagoga precisa ser o centro da vida espiritual de cada família dessa, de cada parte dessa família de Elohims, espalhada pelos quatro cantos. Por isso, pastor, é que nós precisamos fazer deste local o lugar de convivência desta família. Não é se embuletar na casa um do outro, onde se tem hábitos diferentes e dão aquelas famosas confusões e depois um não olha para a cara do outro. Mas aqui tem uma norma e uma lei que torna essa família unida e estruturada. Então, o conceito de família, pastora, ele diverge deste conceito de Torá por dois motivos. Por você reconhecer qual é a instituição divina e por saber aonde você habita com esta família. Porque o indivíduo que tem essa visão que a senhora trouxe, que os franceses tanto exaltam, ele vive o núcleo das quatro paredes da casa dele, onde ali se oculta tudo. E aí só fica bonito, como disse a senhora, na fotografia. Mas a sujeira da família consanguínea está escondida dentro de casa. Exatamente. Quando você assume esta casa como local de habitação da sua família, aqui não fica nada escondido. Nada escondido, aqui tudo vem tudo à luz é? para que as coisas sejam ajustadas e resolvidas nos moldes de Torá. Por isso que é mais fácil esconder eu digo assim, do que corrigir os erros. Esse conflito que Lucifer traz com a palavra de Elohim é porque ele está indo para um meio onde você esconde aquilo que precisa ser exposto. Porque ele está te jogando para dentro de casa, escondido em quatro... Que o filho brinca sozinho. Na pandemia era como a história? Cada um cuida da sua família. Casa. Todo mundo se embuletou dentro de casa e o resto, pastora? Esse é o final da história, se nós assumirmos isso. E aí o Salmo 87, por isso que eu falei com a senhora lá aquela hora, eu achei, era o Salmo 87. Então as famílias que compõem esta família de Elohims, elas têm um registro de existência. Aí o Salmo vai dizer, o Salmo 87, o seu fundamento está nos montes santos. Devagar, Léo, deixa a gente Vou chegar devagar, lá. Desculpa. Salmo 87. É porque eu tenho um negócio que quando falo esse negócio de família que me pega. O seu fundamento está nos montes santos. O Eterno ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Olha lá onde é que ele bota Jerusalém. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Elohim. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, da Filístia, de Tiro e de Cush. Tudo estrangeiro. Tudo terra estranha a Israel. Mas nasceu em Sião. Se dirá, este nasceu em Sião, é parte da família de Elohim. Espiritual de Elohim. Isso. Sim, de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo os estabelecerá. O Eterno, ao registrar os povos, dirá, este nasceu em Sião. Os cantores e os tocadores de instrumento cantarão. Todas as minhas fontes estão em ti. Então, essa questão do conflito, a sinagoga vem para resolver esta questão. Traga a sua família consanguínea para cá, para torná-la uma família de Elohim, porque dentro de casa não consegue. Não consegue. Com o modelo de Lucifer, não. Não vai conseguir. Não vai conseguir, vai endeusar o homem. Vem para cá, todos nós com os nossos conceitos de família, mas vamos todos olhar para aquela Torá. O que ela vai nos ensinar? E todos nos ajustaremos juntos. Por isso que Paulo fala que não é bom que a gente deixe de congregar. É isso. Porque nós vamos criar conceitos como esses que nos tornam particularizados quando temos que ser comunitários. Exatamente. Esse daí que é o ponto. Então a família consanguínea vai contrapor a família de Elohim. É uma escolha. Com qual delas eu quero me identificar verdadeiramente? Aqui está dizendo, entre todas de Jacó eu escolhi a Jerusalém. Nem dentro de casa foi permitido você ser de Jacó.
eu sou de Naftali, eu sou de Judá. Não, é Jerusalém. Todos se congregam ali. Os concidadãos. Concidadãos do santos. Moradores do mesmo lugar. Do mesmo lugar. A sinagoga precisa ser o centro da vida judaica das comunidades que retornam para Elohim. E a é aposta essencial. eu vi, foi Ramon que me falou, que os rabinos estão dizendo que vai acabar tudo. Tudo isso. Que não se sustenta por muito tempo mais. Então, nós temos que lutar, por isso que temos que retornar com uma refeição mensal para estarmos juntos, não é verdade? Temos que retornar, pelo menos com uma refeição, um seudato por mês. Uma gratidão ao Eterno por ter nos dado esse lugar, por ter curado meu filho, por ter me dado um emprego. Eu quero fazer o seudato. Porque meu filho vai fazer o bar mitzvah, minha filha. Nós temos que fazer isso para manter mais vínculos aqui na casa e com a casa e entre nós, né? Que o Eterno nos abençoe muito pela aprendizagem que Ele nos dá, o aviso que Ele nos dá. Que eu vejo que foi mais um aviso de um movimento mundial contrário à Torá, forte e não é percebido por aquele que não conhece a Torá e não se coloca na presença de Adonai. Não é verdade? Pai, nós queremos te agradecer muito por este momento. Muito, porque nós estamos aqui, todos nós, meditando na tua palavra e aprendendo dela. Ajuda-nos, ó Pai, para assimilarmos e guardarmos no nosso coração, isso ser uma realidade na nossa vida. Abençoa cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, nos dê uma semana de paz, de trabalho, de paz, de proteção da tua parte, para prosseguirmos auxiliando os nossos semelhantes e servindo a ti. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua. Amém.